Esse é o estudo diário do Tânia para a data de 22 de Sivan. Estamos no meio do capítulo 7, do portal da unicidade da fé. Depois que o Alter Rebbe nos explicou o conceito de unificação superior e unificação inferior, que estão indicados segundo o Zohar, os dois primeiros versículos e frases do Shema Israel e Baruch Shem Kevod, combinação dos nomes, etc. E aqui ele vai continuar de uma forma profunda nos elucidando o conceito de unicidade divina em todos os aspectos, do lado também filosófico, profundo, enfim. Então, prossegue o Alter Rebbe nos diz, baseado no que nos foi explicado até agora, e principalmente na sequência daquilo que vimos anteriormente, o conceito de unificação inferior, que mesmo quando o poder divino se faz presente atuando no campo inferior do finito, do limitado, através do atributo de Malchut Soberania, dando existência a seres e criaturas apartados, separados, limitados nas dimensões de tempo e espaço, porém, ele continua unificado plenamente com a essência de Deus, e, portanto, a essência de Deus se faz aqui presente, está presente no plano inferior, tanto quanto no superior, apenas que aqui ela está encoberta e oculta, porque esse é um dos papéis do atributo de Malchut, condensar e ocultar essa luz, para permitir que as criaturas existam de uma forma independente, de uma forma não se anularem diante da sua fonte de existência, que é a divindade. Então, na sequência disso, ele vai aqui elaborar e nos explicar mais alguns fundamentos essenciais da nossa fé, fazem parte dos fundamentos da nossa fé, inclusive conforme enumerados por Maimônides, etc. והנה במה שנתבאר יובן מה שכתוב אני הווי לא שניתי. פירוש אין שום שינוי כלל, כמו שלבדו קודם בריאת העולם, כך הוא לבדו אחר שנברא. Com base no que foi explicado acima, podemos entender melhor um versículo em Malaquias 3:6 que diz: Eu, Deus, não mudei. Eu, Deus, não mudei, como Deus dizendo que mesmo com toda a criação e surgimento do universo, dos mundos, seres e criaturas, isso tudo não afeta a Deus em absolutamente nada, isso não modifica, não traz nenhuma variação, nenhum acréscimo, nenhuma diminuição, nenhuma mudança, absolutamente. Eu, Deus, não mudei, que significa que sua condição, a condição divina de estar só no universo, não se modificou de modo algum por causa do processo da criação. Não é que antes Deus estava sozinho ou solitário, estava só, e agora existe Deus e o mundo. Não, antes Deus era só Ele, e hoje também, efetivamente, a única existência real e absoluta é apenas e tão somente Deus. Ou seja, Deus não se modificou de modo algum por causa do processo da criação. Assim como estava só antes da criação do mundo, ele também, como existência real e absoluta, está só agora, após a criação. Também é só ele. Ou seja, toda a criação não representa nenhum acréscimo, nenhuma variante, nenhuma modificação em relação a Deus. Ou seja, ele nos diz que o significado desse versículo, eu, Deus, não mudei, significa de fato que absolutamente, totalmente não há nenhuma mudança, que toda a criação não implica surgimento de milhões de criaturas, seres, etc. Isso não implica absolutamente nenhuma variação, nenhuma mudança em relação a Deus. Ou seja, quando nós falamos que Deus estava só e continua só, significa
que assim como Deus é um e único, era, continua sendo e sempre será, ou seja, que todo surgimento de universos, criaturas, mesmo distintas e que se percebem assim, etc., isso não impacta e não influi, não modifica em nada a unicidade de Deus. Deus continua só Ele e unicamente Ele. Esse é o verdadeiro conceito de unicidade de Deus, que mesmo depois da criação, mesmo com toda a criação, com o surgimento de todas as criaturas, Deus continua sendo unicamente Ele, ou seja, só há unicamente Ele como existência real e absoluta. Mesmo após, assim como era antes da criação do mundo e do universo, assim como era unicamente Ele, era só Ele, da mesma forma, continua sendo assim e exatamente assim, mesmo depois de toda a criação. Mesmo que aparentemente à primeira vista, como pode ser? Antes não havia mundo, universo, todas essas criaturas, e agora existem mundos, surgiram, estão aqui, Deus criou o mundo, etc. Então, como podemos falar que existe unicamente ou só Ele, também depois da criação, e sem nenhuma mudança, etc. Mas baseado naquilo que nós explicamos anteriormente, nós entendemos que na realidade, uma vez que o mundo inteiro não tem existência própria, o mundo inteiro não tem nenhuma autonomia, não tem nenhuma vida própria, ele depende continuamente da energia vital de Deus, e somente isso que retira o mundo do nada absoluto, lhe dando existência. Portanto, o mundo não só que está dependente, vinculado a Deus, sem qualquer autonomia, o mundo, todo o mundo, o universo, todas as criaturas estão completamente nulificadas, anuladas a Deus, como o raio do sol dentro do globo solar, dentro da sua fonte. Portanto, na prática mesmo, existindo mundos, ou supostamente existindo mundos, uma vez que esses mundos, na verdade, eles estão integrados, não só numa dependência total absoluta, mas completamente anulados diante do Criador. Então, isso faz com que mesmo depois da criação, a única coisa que de fato existe, o que só existe é unicamente Deus, assim como era antes da criação. וזהו שכתוב, וזה שאומרים, מטעו עד שלא נברא העולם, מטעו וכולי, בלי שום שינוי בעצמותו ולא בדעתו. Esse é o significado do que nós dizemos na nossa liturgia diária. Nós falamos de manhã, Deus estava só antes que o mundo fosse criado, e está só desde que o mundo foi criado. Seja, assim como Deus estava só antes da criação do mundo, assim como existia unicamente Ele, hoje também como existência real absoluta, o que só existe é unicamente Ele, sem nenhuma mudança em seu ser. Em hebraico se fala Tahu Atshelo Nivra Olam. Tahu Mishenivra. Deus é você que existia antes da criação do mundo, é você que existe desde que ele foi criado. Inclusive os livros perguntam por que se repete aqui é você em relação a Deus. Podia dizer Atahu Atshelo Nivra, Mishenivra. Deus é você que existia antes e depois. Mas aqui vem se enfatizar. Então ele nos diz por que na liturgia se fala Atahu Atshelo Nivra, Atahu Mishenivra. Deus é você que existia antes da criação, é você que existe após a criação, porque se repete como nos dizendo, é você que existia antes da criação e é exatamente você, o mesmo você como era antes. Só e absoluto é o que existe de fato após a criação, ou seja, que Deus está só exatamente como existência absoluta, única, exatamente como estava antes de toda a criação. Toda a criação não impacta Deus de forma alguma, não acrescenta nada, não existe nenhuma variação, não existe nada a mais além dele, não existe nenhuma mudança, sem nenhuma mudança em seu ser, como ele diz, que ele está só, sem nenhuma mudança, tanto em relação a ele, como também ao seu conhecimento. Deus permanece só, e essa condição não é afetada, ou seja, essa condição absoluta de Deus não é afetada pelo seu conhecimento do universo. Aqui a gente poderia também questionar, tudo bem, todo o universo está anulado a Deus, porque não tem nenhuma autonomia, não tem nenhuma independência,
recebe toda a sua vitalidade, sua energia vital, sua existência, para a sua existência de Deus continuamente, por isso está anulado. Mas Deus também é onisciente, Deus sabe de tudo e tudo sabe. Então o fato dele saber do universo, será que isso não é uma mudança? Porque se antes não havia universo, ele não precisava, não sabia do universo, e hoje ele sabe do universo. Então, teoricamente, podia-se imaginar que hoje ele sabe de algo que antes não existia, que não estava presente. Então isso pode aparentar, tudo isso na nossa mente limitada, porque nós não sabemos raciocinar de outra forma, nós só projetamos, mesmo quando falamos a Deus, nós projetamos as coisas como são em relação a nós, criaturas limitadas, e não conseguimos nos desprender das nossas limitações, não? Concebendo outra coisa que é transcendental para nós. Mas isso que ele vai nos esclarecer aqui, que mesmo no conhecimento divino não há nenhuma variação, não há nenhuma mudança, nenhum acréscimo, tudo continua exatamente igual como era antes da criação. A criação não afeta, não muda em nada a essência de Deus e tampouco o seu conhecimento. Mas aqui, como nós dissemos, é necessário esclarecer como não há variação e diferença no conhecimento divino. Se mundos foram criados, isso não escapa do conhecimento de Deus. Deus é onisciente, então aparentemente há algo adicional no seu conhecimento que não existia antes. Então aparentemente se acrescentou algo, por assim dizer, no conhecimento divino. Ele vai nos explicar que absolutamente não. No próprio conhecimento divino, isso não ocorre nenhuma variação, nenhuma mudança. E para entender isso, ou seja, isso são conceitos profundos da filosofia judaica, do pensamento judaico, não só da mística, mas é necessário, temos que apertar o cinto, né, para levantar voo, para se concentrar nisso. Vamos tentar da melhor maneira. Ele nos diz que bidiat atzmo yodea kol hanivraim shehakol mimenu ubatel bemetziut etzlo. Traduzindo, Deus permanece só, como só Ele, unicamente Ele, e essa condição não é afetada pelo seu conhecimento do universo. Não é que se acresceu algum tipo de conhecimento, porque, pois por meio do conhecimento de si mesmo, Ele conhece todas as criaturas. O que é o conhecimento de Deus? Ele vai nos explicar agora que o conhecimento de Deus, como ele já falou outras vezes, não é do mesmo tipo e categoria que o nosso conhecimento. Se fala que Deus, por meio do conhecimento de si mesmo, é que Ele conhece todas as criaturas. Então ele nos diz, uma vez que tudo está anulado diante de Deus, uma vez que tudo diante do Criador, já que depende do Criador para a sua existência a cada instante, tudo está anulado a Deus. Isso significa, se Deus sabe, conhece as criaturas, isso que Ele conhece, sabe das criaturas, é pelo conhecimento próprio. O que quer dizer pelo conhecimento próprio? Porque Ele conhece a si mesmo. Deus dá energia vital para as criaturas e através do conhecimento que Ele tem de si mesmo é que Ele conhece as criaturas. E esse conhecimento que Ele tem de si mesmo sempre existiu, antes da criação e depois da criação, sem nenhuma variante, sem nenhuma modificação. Portanto, aqui ele está nos explicando como que não há nenhuma mudança em relação a Deus, mesmo em relação ao conhecimento divino antes e depois e pós-criação, uma vez que antes da criação, tanto antes da criação como depois dela, o conhecimento de Deus é o conhecimento de si mesmo. E como a gente já explicou outras vezes, ele vai nos trazer isso mais uma vez aqui de Maimônides, que diferente do ser humano, que existe o conhecedor, o ser humano que vai conhecer, existe a força de conhecimento que o ser humano tem, de compreensão, existe o objeto a ser conhecido, e são coisas distintas. Em relação a Deus, tudo é uma coisa só. Em relação ao ser humano, o conhecimento vem de fora, a pessoa aprende dos livros dos mestres da experiência de vida. Em relação a Deus, isso não existe, porque não há nada fora dele, e Deus é completo e intrinsecamente perfeito, ele não precisa e não recorre, não depende de nada e de ninguém. Então todo conhecimento, não só que está dentro dele,
ele, o seu conhecimento é conhecer a si próprio. Isso é algo que a gente não pode conceber e entender, porque foge à nossa compreensão. A gente só consegue visualizar as coisas como são dentro de nós mesmos. Mas em relação a Deus, isso que ele nos diz, não é que Deus adquire um conhecimento de fora, um conhecimento externo, a forma, inclusive, de Deus conhecer as criaturas, não é um conhecimento que vem de fora. Não, Deus dá existência às criaturas, ele conhece as criaturas através do conhecimento de si mesmo, conhecendo a si próprio. Nas palavras do Alter Rebbe, mais uma vez aqui ele menciona Maimônides, que já vimos algumas vezes aqui citado no Tânia, ou como escatava Rambam Zal, Shehu hayodea vehu hayadua vehu adea atzma hakol echad. Ele nos diz, uma vez que tudo vem dele, já que tudo vem de Deus, e é anulado em sua presença, sendo destituído de qualquer identidade separada. Então, o que significa isso? Que na realidade os mundos e criaturas não são algo à parte, eles estão sempre dentro de Deus, assim como o raio solar dentro do corpo solar, dentro do astro solar, e portanto completamente anulados. Então, uma vez que tudo vem dele anulado em sua presença, e ele é onipresente, sendo destituído de qualquer identidade separada, é como se o mundo fosse uma extensão de Deus. Tudo é divindade, tudo está dentro da divindade, de forma que por meio do conhecimento de si mesmo, ele conhece todas as criaturas. Como escreve o Rambam, o Maimônides de abençoada memória, que Deus é o conhecedor, o conhecido e o próprio conhecimento. É tudo uma coisa só, diferente do ser humano. Porém, a boca não tem capacidade de expressar essa ideia, nem o ouvido de escutá-la, isso são palavras de Maimônides, nem o coração do homem de reconhecê-la claramente, porque como nós falamos, a gente só consegue conceber as coisas como elas são conosco em relação a nós mesmos. Mas em Deus é completamente distinto e diferente, mas a gente não consegue projetar algo que é completamente diferente do que acontece conosco. Ou seja, aqui Maimônides ele nos explica essa questão do conhecimento de Deus para nos explicar que não houve nenhum conhecimento acrescido através da criação, porque Deus já é o conhecedor e ele é o conhecido também. Ou seja, esse assunto conhecido já está incorporado, já estava e sempre foi parte do conhecimento divino. Isso é ele é o conhecedor. Deus, ele é o conhecedor, ele é o conhecido, ele é o conhecimento, é ele mesmo. Ou seja, o conhecimento é de si próprio. Então, mesmo quando Deus conhece, por assim dizer, as criaturas, sabe do que ocorre com elas, etc., ou através desse conhecimento ele gera da existência a elas, na verdade, tudo isso é um conhecimento de si mesmo. Deus conhece, Deus é onisciente de fato, mas ele conhece as criaturas através disso, que ele conhece a si mesmo, porque todo conhecimento está dentro dele, somente dentro dele, não há nada fora dele, além dele. Aqui ele nos diz, ele nos traz esse conceito de Maimônides, e não é só de Maimônides, mas que Maimônides enumera entre os fundamentos da fé, etc. E como nós falamos, isso é algo para nós até suprarracional, que está acima do alcance do nosso intelecto, é algo que o ser humano não consegue entender de forma clara. O que significa esse tipo de conhecimento que vem de si mesmo, porque para nós todo conhecimento, como nós falamos, vem de fora, é algo externo, é algo adquirido e etc. E para nós existe já a pessoa antes de conhecer, e depois de conhecer é outra coisa, e o conhecimento já existia antes da pessoa incorporá-lo e assim por diante. No caso de Deus é diferente. Conforme continua o Alter Rebbe nos explicando que a Kadosh Baruch Hu, e aqui está o Alter Rebbe nos aprofundando no conceito de unicidade de Deus, que Deus é único, absoluto, e não há nenhuma variação, nenhuma mudança, mesmo com a criação do mundo, não só que não há outras divindades, outras forças atuantes, outros poderes, etc. Deus é completamente único em todos os aspectos, e não há nenhum acréscimo, nenhuma mudança, nenhuma variação, nem mesmo no conhecimento divino foi acrescido nada. Então aqui o Alter Rebbe nos dá uma nova dimensão para o conceito de unicidade de Deus.
כי הקדוש ברוך הוא מהותו ועצמותו ודעתו, הכל אחד ממש מכל צד ופינה, בכל דרך ייחוד. Porque Deus, quando a gente se refere a Deus, temos que saber que sua essência, seu ser e seu conhecimento são absolutamente uma coisa só. O ser humano é diferente, existe o ser humano antes de ter conhecido, a coisa ele já existia, depois ele conheceu, etc. Mas no caso de Deus, sua essência, seu ser e seu conhecimento são absolutamente uma coisa só, de todo ponto de vista possível e com todo tipo de unicidade. Mais do que isso, em função disso, ele nos diz: Ve'en da'ato davar nosaf al mahuto ve'atzmuto, כמו שהוא בנפש האדם, שדעתו דבר נוסף על מהותה ומורכב בה. Em relação a Deus, ocorre não sendo seu conhecimento algo adicionado à sua essência e ser. Diferente da criatura humana, do ser humano. O ser humano já existia antes de entender aquilo, antes de conhecer aquela ideia, etc. E daí ele adicionou e adquiriu conhecimento. No caso de Deus isso não existe, não sendo o seu conhecimento algo adicionado à sua essência e ser. Portanto, o conhecimento que Deus tem das criaturas após a criação não é algo que foi adicionado. Por quê? Porque ele conhece tudo a partir de si mesmo, então esse conhecimento de si mesmo sempre esteve dentro dele. Diferente de como ocorre com a alma do homem, que no caso do ser humano, cujo conhecimento é algo extrínseco a ela mesma, enxertado nela, que depois o ser humano adquire e absorve aquele conhecimento. Diferente disso, em relação a Deus, ao Criador, que o conhecimento é intrínseco. O conhecimento sempre está dentro dele, e todo o conhecimento que Deus tem não vem de fora, ele conhece tudo a partir de si mesmo, a partir de si próprio. O ser humano, o conhecimento é algo adquirido, algo acrescentado, adicionado. Antes havia o ser humano e havia separado disso a tese, a teoria, a forma, mas depois isso foi incorporado. E são dois assuntos. Portanto, no caso do ser humano, o conhecido, o conhecimento, o objeto conhecido, a ideia conhecida e o conhecedor são duas coisas distintas que depois foram unificadas, juntadas, mas isso seria como uma união composta, uma unidade composta. Quando o ser humano já entendeu a ideia, captou o conhecimento, então há o conhecimento dentro dele, integrado dentro dele, talvez unificado com ele, mas é uma união composta, porque de dois elementos que antes eram distintos. E nós vamos ver, como já falamos outras vezes, que em relação a Deus é distinto, porque Deus é uma unidade simples e não composta. De qualquer forma, ele nos diz, nos elabora ainda como é no ser humano para nos falar que em relação a Deus é diferente. Então ele nos diz primeiro, Sheharei, כשאדם לומד ויודע איזה דבר, כבר הייתה בו נפשו המשכלת בטרם שלמד וידע. Pois quando está prestes a aprender e conhecer alguma coisa, o indivíduo já possui a inteligência da alma antes de aprender e conhecer tal coisa. No caso do ser humano já existiu o indivíduo com a sua capacidade intelectual. Apenas ele não tinha se deparado com aquele tema, com aquele assunto, mas já existia, ele já possui a inteligência da alma antes de aprender e conhecer tal coisa. E depois que ele aprende e conhece, o que acontece em seguida? ואחר שלמד וידע נתוספה ידיעה זו בנפשו, וכן מדי יום ביום ימים ידבר וברוב שנים יודיעו חוכמה. Vem זו אחדות פשוטה, ela מורכבת. Então, no caso do ser humano, depois que ele aprende aquele tema, aquela questão e conhece, essa informação então é incorporada à sua alma através do seu intelecto e assim continua acontecendo, ou seja, que a pessoa sempre vai adquirindo mais conhecimento à medida que os dias passam e o sujeito adquire sabedoria ao longo da vida, sabedoria de vida, experiência de vida, assim como fala o versículo em Jó 32:7, falem os dias e os muitos anos tornem conhecida a sabedoria. Então existe o sujeito e ele vai adquirindo a sabedoria de fora e essa sabedoria ou esse conhecimento vai se incorporando dentro dele. Mas de fato a gente percebe que são duas coisas distintas.
já existia a pessoa sem o conhecimento antes de conhecer aquele tema, aquela ideia, e somente depois que ele aprendeu, estudou, é que aquela ideia se incorporou dentro dele, foi acrescida na sua mente. Então, isso prova que são coisas distintas e que também, mesmo depois que aquela ideia foi incorporada no seu intelecto e se unifica com a pessoa, mas não é uma unificação completa e total, é uma unidade composta de coisas distintas, não é uma unidade simples, e sim uma unidade composta de elementos distintos. Portanto, o conhecimento que a pessoa tem não é um conhecimento próprio, intrínseco, único, mas sim é algo que foi adicionado, que foi acrescido, que se compõe dentro dele, isso tudo em relação ao ser humano. Esse conhecimento humano não é uma unificação simples. Simples significa aqui que não é composta. Não é? Isto é, não composta. Não é? Pelo contrário, esse conhecimento humano não é uma unificação simples do conhecedor e conhecimento, e sim um enxerto de conhecimento no conhecedor. Isso em relação ao ser humano. Já em relação ao Criador, é completamente distinto. Aval HaKadosh Baruch Hu Achdut Pashut, Bli Shum Arkava Vetzad Ribui Klal. Contudo, quando Deus conhece algo, no caso de Deus, conhecedor e conhecimento são não compostos, porque não existe nada fora de Deus, além de Deus, e etc. Como a gente falou, todo conhecimento de Deus é intrínseco, é conhecimento de si mesmo. Então, no caso do conhecimento divino, ele e o conhecimento é uma coisa só, não havendo mistura de múltiplos componentes de modo algum. Então, isso nos leva à conclusão que, em relação a Deus, sendo assim, a essência e ser de Deus e seu conhecimento, tudo isso deve necessariamente existir como uma única unidade não composta, literalmente. Isso que nós falamos, que Deus é uma unidade simples e não composta de vários elementos ou várias partes, ou de conhecimento adquirido, adicionado, etc. Por isso, sabendo que isso é um dos princípios também que nos fala da perfeição de Deus, da unicidade de Deus, que Deus não depende, não recorre, não necessita de nada, não há nada fora dele, além dele. Né? Por isso, obrigatoriamente, isso nos conduz, até em termos lógicos, a essa ideia, já que não há nada além dele, que ele, tudo contido, todo, inclusive todo conhecimento, são uma coisa só, todo conhecimento dentro dele, representam uma coisa só e não podem ser vistos e encarados como coisas distintas e diferentes, porque Deus é uma unidade simples e não composta. Por isso, o Alter Rebbe nos diz que isso nos leva, isso nos conduz à conclusão, Ulefichach keshem sheyefshar leshum nivra ba'olam. להשיג מהות הבורא ועצמותו, כך אי אפשר להשיג מהות דעתו. Então, quando nós falamos que Deus e seu conhecimento são uma coisa só, porque o conhecimento é próprio, intrínseco, ele conhece tudo conhecendo a si mesmo. Então, isso que Maimônides nos traz, que Deus e o conhecimento são uma coisa só, isso já implica que, da mesma forma que é impossível uma criatura conhecer a Deus, entender a Deus, captar a Deus, da mesma forma é impossível captar e entender o que representa o seu conhecimento, já que ele e o seu conhecimento são uma coisa só. Portanto, é impossível a qualquer ser mortal mundano realmente compreender o conhecimento de Deus, assim como é impossível entender o próprio Criador. Assim nos traz Maimônides no seu código, nas leis de Teshuvah, etc. Bom, se não podemos entender essa questão, e essa questão é profunda, ligada à unicidade de Deus, então como fazemos? Quando não podemos entender, aí sim, obrigatoriamente, temos a obrigação de recorrer à fé. E por isso o título dessa obra é O Portal da Unicidade e da Fé. Então, há aquilo que nós podemos entender
por trás do profundo, importante e fundamental conceito da unicidade de Deus. E é aquilo que nós não somos capazes de entender, como o Alter Rebbe está nos explicando. Ele está nos explicando por que é impossível de entender. Mas aqui o que nós devemos fazer? Recorrer à fé. Então o que nos cabe, o que nos resta fazer? Rak le'amin bemunah, shehi lemala me'asechel u'me'asaga, shakadosh baruch hu yachid u'meyuchad, hu vedato akol echad mamash. Já que não é possível entender, podemos somente aceitar essa verdade com fé. E aqui não uma fé subracional, porque não dá para entender, ou não temos tanta cabeça e intelectualidade, então sabe o que vamos acreditar? Ele diz, não, existe a fé que é suprarracional, que está acima do intelecto, que justamente ela se aplica para aquelas coisas que não cabem na nossa cabeça, que o nosso intelecto não é capaz de comportá-las. Então podemos somente aceitar essa verdade com fé, com uma crença que transcende o intelecto e o entendimento. Essa crença que Deus é uno e único, ou seja, nesse aspecto aqui mais profundo, para entender como em todos os aspectos e até em relação ao conhecimento divino, não há nenhuma adição, nenhum acréscimo, nenhuma variação e etc. Para isso precisamos recorrer à fé, para acreditar que Deus é uno e único. Ele e seu conhecimento são literalmente uma coisa só, mesmo que isso é algo que a gente não consegue conceber intelectualmente, através do nosso intelecto, mas a gente então deve acreditar nisso com essa fé que é suprarracional. Então, nisso exatamente se aplica o conceito de fé, aquelas coisas que estão acima da nossa captação intelectual, que não podem ser entendidas. O mesmo se aplica aqui em relação a entender como o surgimento de mundo e universo, e todos os seres e criaturas, não acrescenta nada no conhecimento divino, e portanto não modifica nada a Deus. O mesmo conhecimento que havia antes há depois. Por quê? Porque Deus conhece tudo a partir de si próprio. Mesmo que a gente não consiga entender isso, de fato não consegue. Para isso a gente deve recorrer à fé, à emuná, que Deus é um e único. E, portanto, não há nenhuma modificação e variação sequer, tampouco no seu conhecimento, entre antes e depois da criação. Então, como nós falamos, em relação ao conhecimento, como ele existe no ser humano, a criatura humana, que é algo à parte, fora do ser humano, fora da sua essência, existia já o ser humano sem esse conhecimento, depois ele adquiriu o conhecimento, etc. Então, pode haver um tipo de conhecimento no ser humano que vem de fora, e assim é o conhecimento, que é algo à parte, e vem de fora. Ou seja, ele desenvolve essa capacidade de entender algo que estava fora de si, mas em relação, fora dele mesmo. Mas em relação ao conhecimento divino, que o conhecimento divino, ele e o seu conhecimento são uma coisa só, está unificado com sua essência. Então, em relação a Deus, não é que ele vai buscar fora conhecimento, não há nada fora, além dele, fora da sua essência. Portanto, o seu conhecimento é um conhecimento intrínseco, próprio conhecimento de si mesmo. Isso que prossegue o Alter Rebbe nos explicando, o bidiat atzmo makir veyodea kol hanimtzaim elyonim vetachtonim ad shilshul katan shebayam ve'ad itush katan sheyeh betabur haaretz ein davar ne'elam mimenu. Então, com essa fé, nós devemos utilizar essa fé para se conscientizar que por meio, saber ou acreditar que no caso de Deus, por meio do conhecimento de si mesmo, ele, Deus, automaticamente sabe, conhece tudo que existe nos mundos superiores e inferiores, até um pequeno verme no mar, e até um minúsculo mosquito no ventre da terra, nada é ocultado dele. Isso são palavras de Maimônides no seu Código nas Leis e Fundamentos da Torá.
Ou seja, mas mesmo todo esse conhecimento dessa multiplicidade de criaturas, dessa imensão de seres, dessa infinitude de mundos, universos, etc., tudo isso não acrescenta nada em relação a Deus e mesmo em relação ao conhecimento de Deus, uma vez que isso não é um conhecimento externo que vem de fora dele, mas sim, ele conhece tudo isso através do conhecimento de si mesmo, exatamente como ele conhecia a si mesmo antes da criação. Portanto, o fato dele conhecer todos os seres e criaturas é ser onisciente, saber de tudo que há e conhecer, e é através do conhecimento que ele dá vida e existência aos seres e criaturas. Mas uma vez que esse conhecimento intrínseco é próprio, é o conhecimento de si mesmo, está sempre dentro dele, tudo então está dentro dele, anulado completamente na sua existência perante a essência divina. ואין ידיעה זו מוסיפה בו ריבוי והרכבה כלל, מאחר שאינה רק ידיעת עצמו ועצמותו ודעתו הכל אחד. Diz o Alter Rebbe, esse conhecimento não introduz em Deus absolutamente, não só nenhuma mudança, variação, não introduz em Deus absolutamente nenhuma multiplicidade, mesmo que se trate aqui de saber e conhecer não só o que se passa, mas dar existência a milhões e bilhões de criaturas e seres, mas isso não introduz em Deus absolutamente nenhuma multiplicidade ou caráter composto, porque ele está meramente conhecendo a si mesmo, como nós falamos, isso não é um conhecimento de fora, etc., mas ele está meramente conhecendo a si mesmo, visto que ele e seu conhecimento são uma coisa só. Então, sim. Então, com tudo isso, o Alter Rebbe nos enfatiza esse ponto, que o fato dele conhecer todas as criaturas, saber de todas as criaturas, dar existência a elas, não acrescenta absolutamente nada nele, uma vez que ele e o conhecimento são uma coisa só, e não é, Deus é uma unidade simples e não composta, isso não são elementos que se compõem dentro dele, etc., Deus nos livre, já que tudo vem do conhecimento de si próprio, de si mesmo. Isso é profundo e complicado e complexo, e não sou eu apenas que estou dizendo isso, mas é o próprio Alter Rebbe, como nós vamos ver a seguir. ולפי שזה קשה מאוד לצייר בשכלנו, על כן אמר הנביא, כי גבהו שמיים מארץ, כן גבהו דרכי מדרככם, ומחשבותיי ממחשבותיכם. Nos diz o Alter Rebbe, por ser tão difícil visualizarmos isso em nossa mente, é por esse motivo que o profeta disse, o profeta Isaías 55:9, como os céus são mais altos que a terra, assim fala Deus, meus caminhos são mais elevados que os vossos caminhos, e meus pensamentos que os vossos pensamentos. O pensamento de Deus, o conhecimento de Deus, assim como existe essa distância entre céus e terra, muito mais ainda é a diferença dos nossos pensamentos, ou nosso conhecimento em relação ao conhecimento divino. E ele traz mais versículos enfatizando isso, e assim também está escrito em Jó 11:7, podes encontrar o que Deus perscrutou? Será que uma pessoa vai se aprofundar, vai especular, vai analisar? Será que ele vai encontrar segredos? Não vai conseguir, porque isso está fora do alcance. Ou conforme ele continua nos citando e trazendo também do livro de Jó 1:9, וכתיב עיני בשר לך אם קירות אנוש תראה שאדם רואה ויודע כל הדברים בידיעה שחוץ ממנו והקדוש ברוך הוא בידיעת עצמו. Nos diz, está escrito também em Jó, acaso tens os olhos do ser humano mortal, enxergas como o homem enxerga? Ou seja, nós, com os nossos olhos carnais, nós somos capazes de ver apenas o que é facultado a um ser humano ver, a criatura dentro das suas limitações, dentro das nossas limitações sensoriais, pois o homem vê e conhece todas as coisas com um conhecimento que é apartado dele. Como a gente falou, o conhecimento vem de fora, adquirido. Mas Deus conhece tudo
por meio do conhecimento de si mesmo, portanto, é algo completamente distinto e diferente. She'adam ro'eh ve'yodea kol hadvarim bidi'ah shechutz mimenu ve'akadosh baruch hu bidi'at atzmo. Ad kan leshono. עיין שם בהלכות יסודי התורה, והסכימו עמו חכמי הקבלה, que voar bepardes me aremachzal. Aqui termina a citação das considerações do Rambam, de Maimônides, sobre esse assunto. E ele nos fala, quem quiser se aprofundar, vide e veja leis dos fundamentos da Torá, Código de Maimônides, também ele traz isso em outras obras, no seu Guia dos Perplexos, e ele nos fala que isso também não é apenas uma visão filosófica de Maimônides, mas ele nos diz que também no aspecto místico, conforme já comentado algumas vezes na primeira parte do Tânia, e os sábios da Kabbalah concordaram com o Rambam neste ponto, como explica o Rabi Moshe Cordovero, que era contemporâneo do Arizal, do Rabi Tzchak Luria, conforme ele explica em Pardes, na sua obra mística chamada Pardes, que nesse aspecto ele endossa as palavras de Maimônides e essas considerações que ele nos traz aqui.